Henker que vive duas vezes. Capítulo 431. Artia, 1. Eu não estava escalando a torre há muito tempo quando conheci Leonard. A torre ainda era desconhecida e cheia de gente tensa de nervosismo, mas eu o vi agachado num canto observando as formigas passarem. Ele não poderia ter causado uma primeira impressão estranha. Ele era o estrategista e maior espadachim de Artia, o que lhe rendeu o apelido de estrategista da espada. Muitos disseram que foi graças a ele que Artia cresceu tão rapidamente. Jeong-woo concordou com eles. A reputação de seu irmão como Heavenwing já havia começado a se espalhar, mas ganhar fama como ranqueador e liderar um clã eram duas coisas diferentes. Jeong-woo só conseguiu avançar sem olhar para trás graças à gestão de Leonard dos assuntos internos do clã. De sua parte, Leonard estava grato por Jeong-woo confiar nele e dar o melhor de si em qualquer tarefa que lhe fosse designada. No entanto, o relacionamento entre Jeong-woo e Leonard começou a ficar tenso quando Artia se tornou instável. No final, quando Jeong-woo se tornou hipersensível a tudo, Leonard desistiu de tentar acalmá-lo e foi embora. Foi então que a descida de Artia à destruição realmente começou. Sem um dos principais pilares do clã, o clã não poderia mais se recompor. Foi por isso que Yeon-woo tinha sentimentos complicados em relação a Leonard. O RRNG, o RRNG, o RRNG. Ele podia sentir o relógio de bolso que continha o vestígio de seu irmão tremendo, o que provavelmente significava que ele sentia o mesmo. Ao contrário de Baal e Leonte, que traíram Jeong-woo, Leonard tinha acabado de sair porque estava exausto de lidar com ele. Foi um exagero chamar isso de traição e invejá-lo por ter ido embora. Leonard fez o possível para apoiar Artia até o momento em que partiu. Depois disso, ele não fez nada para prejudicar Artia. Mas ele também não ficou ao lado de Jeong-woo quando ele estava sozinho. Yeon-woo não guardava nenhum ressentimento. Mas isso também não significava que seus sentimentos de ressentimento tivessem desaparecido. Ele não poderia dizer que foi um prazer ver Leonard. Você ficou com frio. Leonard estendeu a mão e retirou-a com um sorriso triste quando Yeon-woo não a agarrou. Senti muita falta de você. Yeon-woo disse com uma voz indiferente. Achei que você tivesse se juntado ao mar do tempo. Eu fiz, mas saí pouco depois de entrar. Ele acrescentou em voz baixa. Logo depois que soube que você havia morrido. Yeon-woo não falou. Aquele lugar não era minha casa. Tudo estava dando errado. O traidor vagava livremente, tentando mostrar que era melhor do que qualquer outro. Os grandes clãs eram hostis entre si e aqueles que elogiavam seu nome rapidamente se esqueciam de você. Seu rosto começou a se encher de raiva. Eu queria consertar essas coisas. Fui disfarçado e reuni camaradas um por um. Graças a isso, percebi tarde demais o quanto você sofreu. Yeon-woo ainda estava quieto. Então, o colecionador apareceu. O calor voltou aos olhos de Leonard. Procurei você pensando que você era um super novato. Mas quando te vi de longe, soube, você havia retornado. Mesmo que eu use uma máscara, não tem como eu não ser capaz de reconhecer você. Eu poderia dizer pelo seu físico e olhos. Embora eles estejam mais nítidos do que antes. Mas isso era de se esperar. Yeon-woo ficou em silêncio. Ainda me lembro daquele momento. Pensei se deveria ou não ir até você. Mas, eu não tinha o direito e senti que entendia porque você estava escondendo sua identidade. Leonard suspirou enquanto explicava. Então, ele disse lentamente suas próximas palavras. Esperei que você subisse mais alto para que, uma vez que você tornasse sua presença conhecida, eu tivesse forças prontas para apoiá-lo. Yeon-woo ficou sem palavras por um momento. Ele examinou Kreltz e os outros membros do clã do regimento fantasia atrás de Leonard. Eles pareciam exaustos, mas ainda exalavam auras ferozes. O regimento fantasia era uma espada que Leonard afiou para ajudá-lo em sua vingança. Ele ficou cheio de alegria ao pensar que Jeong-woo havia retornado e tornou sua espada ainda mais resistente e afiada. O que você acha? Depois que Leonard começou sua explicação, o relógio de bolso parou de tremer. Ficou claro que os sentimentos de Jeong-woo estavam confusos. Yeon-woo olhou para os olhos brilhantes de Leonard, que brilhavam de alegria e tristeza. Ele era alguém que Yeon-woo se ressentia, mas não conseguia odiar. Leonard deixou o lado do irmão, mas continuou a defender sua memória. Mas como você se recuperou? Como você se curou do veneno de Bailuke? Você pode me contar o que aconteceu? Os olhos divinos dracônicos disseram a Yeon-woo que Leonard era sincero. No entanto, Yeon-woo sentiu uma necessidade repentina de destruir tanto seu equívoco quanto sua esperança. No final, Leonard não ficou ao lado do irmão. Jeong-woo nunca quis compreensão ou vingança. Ele só queria que alguém estivesse com ele. Ouvi dizer que Jeong-woo nunca falou sobre sua família ou sobre a terra na torre. O tom de Yeon-woo era rígido. O que você está? Leonard inclinou a cabeça para o lado quando ouviu Yeon-woo falando sobre Jeong-woo na terceira pessoa. Então, ele percebeu seu significado. Você. Jeong-woo está morto. Os olhos de Leonard se arregalaram. Parece que há um mal-entendido. Então deixe-me apresentar-me adequadamente. Ele olhou nos olhos trêmulos de Leonard. Meu nome é Cha Yeon-woo. Sua voz estava fria como poderia ser. Irmão gêmeo de Jeong-woo. As notícias dos acontecimentos inacreditáveis no 50º andar se espalharam como fogo por toda a torre. O único boato que causou mais comoção foi: o morto Heavenwing retornou.
Muitos jogadores já admiraram Heavenwing e o viram como um salvador que poderia resistir à tirania dos 8 clãs e de alto escalão. No entanto, mesmo que ele não tenha conseguido derrotá-los no final e tenha suas asas cortadas, ele conseguiu encontrar uma maneira de retornar. Quando as pessoas souberam que ele era o supernovato chamado Hoarder, todos ficaram sem palavras devido ao choque. Jogadores espertos previram nuvens escuras no horizonte e tremeram, sabendo que uma guerra colossal aconteceria em breve. Como se apoiassem suas teorias, um segundo conjunto de rumores se espalhou pela torre. O imperador da Gula, o ditador romano Magnus e o senhor do outono Tom estavam mortos. No passado, apesar de ser o sexto jogador classificado, Heavenwing nunca havia matado nenhum rei sozinho. Mas as mortes de 3 dos 9 reis em suas mãos eram prova de que ele havia ressuscitado. Quando as pessoas souberam que a valsa da Rainha da Primavera havia perdido uma asa e o bispo-chefe um braço, apesar de terem escapado, ninguém conseguiu encontrar palavras para falar. Alguns ficaram aterrorizados. No passado, Heavenwing era tão radiante quanto o sol, mas o atual Heavenwing era tão intenso quanto a lua. Sua espada havia se tornado imprevisível. Finalmente, a última onda de notícias sobre a destruição do Templo do Dragão também foi inacreditável. Mas o choque sobre a asa celestial foi tão grande que deixou a torre em silêncio por um tempo. Então, os jogadores começaram a prever para onde a lâmina da Heavenwing apontaria em seguida. Então, foi isso que aconteceu. Depois que Yeon-woo e seus companheiros partiram, Leonard ficou imóvel com os olhos fechados. Yeon-woo não lhe deixou dúvidas de que Cha Jeong-woo havia morrido. E as esperanças que o sustentavam todo esse tempo foram destruídas. No entanto, uma pequena parte dele não ficou surpresa. Como poderia uma pessoa lógica acreditar na ressurreição? Considerando as circunstâncias da época, era inevitável que Jeong-woo morresse. O colecionador subiu a torre com novos recordes. As regras da torre determinavam que você poderia retornar aos estágios que subiu antes, mas não poderia alterar o que estava registrado. Era impossível para o acumulador ser Jeong-woo, mas Leonard ainda esperava que fosse verdade. Ele pensou que era possível que um milagre acontecesse. Afinal, a torre estava repleta de mistérios e maravilhas. Talvez a ressurreição fosse uma delas. Foi por isso que ele iniciou um treinamento isolado e se escondeu depois de descobrir que Kreutz havia conhecido o acumulador. Ele estava com medo de que suas esperanças fossem destruídas. E agora, eles realmente eram. Yeon-woo, que disse ser irmão gêmeo de Jeong-woo, saiu depois de dizer: "Não posso dizer que estou grato a você. Mesmo que Jeong-woo estivesse errado, você saiu do lado dele quando ele precisou de você. Você não pode recuperar a água derramada." Leonard cobriu o rosto com as mãos, seus pensamentos girando em sua cabeça. Ele não tinha ideia do que deveria fazer agora. Para onde você irá agora? Os capitães leram o humor de Leonard e falaram com atenção. Eles tentaram oferecer ajuda a Yeon-woo, mas foram rejeitados. Leonard parecia arrependido. Não sei. Para onde devo ir? Senhor. Eu também não sei o caminho. Seria bom se alguém pudesse contar a ele. Foi por isso que foi difícil liderar os outros. Era muito mais fácil quando tudo o que ele precisava fazer era se concentrar no gerenciamento de assuntos internos. Não tente me ajudar. Posso acabar atacando você. Mesmo que quisesse seguir Yeon-woo, ele não ousou tentar. O rosto de Yeon-woo parecia exatamente igual ao de Jeong-woo, mas exalava uma frieza que Jeong-woo nunca teve. Nada pode ser feito. Leonard esfregou o rosto, suspirando. Ele só hesitou por um tempo. Agora que estava do lado de fora e as rodas começaram a girar, ele não tinha escolha. Eu tenho que ver isso até o fim. Bloodland cairia em confusão agora que o Imperador Gula, os 4 duques e muitos de seus membros haviam partido. Metade da Aliança Leão foi morta e significativamente enfraquecida. Mesmo com a saída de Magnus e do esquadrão de 7 membros, os Elohim poderiam evitar a ruptura, já que tinham um sistema sólido em funcionamento, mas perderiam seu status. O regimento Fantasia precisava aproveitar e se transformar em um grande clã. Mesmo que Yeon-woo os rejeitasse, isso não significava que a espada no coração de Leonard entorpeceu. Ele estava prestes a se mudar com seus subordinados quando viu Kreutz recuando. Capitão, peço desculpas, mas minha jornada com você termina aqui. Vice-líder, o que você está falando? O que você quer dizer, senhor? Os membros do primeiro esquadrão e os demais capitães viraram-se surpresos para Kreutz. A cavalaria ilusória que o seguia também ficou chocada. Mas eles recuaram e mantiveram o silêncio. Leonard olhou para Kreutz de perto. Embora ele estivesse se desculpando, ele permaneceu firmemente em sua armadura prateada brilhante, sem arrependimento. Leonard não pôde deixar de sorrir. Depois de um ano ao lado dele, parece que você se apaixonou por ele. Peço desculpas. Não, embora tenhamos conversado apenas por um curto período, senti seu carisma também. Se Yeon-woo o tivesse convidado para trabalharem juntos, ele teria aproveitado a oportunidade. O carisma e a capacidade de Yeon-woo de atrair aliados eram possivelmente ainda maiores que os de seu irmão mais novo. Mesmo assim, é uma pena perder você depois de todo o tempo que passamos juntos. Leonard sorriu novamente e estendeu a mão para Kreutz. O cargo de vice-líder estará sempre aberto. Volte a qualquer hora. Obrigado pela compreensão. Kreutz agarrou a mão de Leonard e fez uma reverência. Você sabe para onde ir? Sim, senhor. Kreutz pensou no que Bran lhe dissera antes de Yeon-woo partir.
Venha para o Laputa flutuante. Você encontrará isso facilmente. A antiga casa do clã de Artia fica lá. Isso é um alívio. Desejo-lhe sucesso. Espero que o que você deseja também se torne realidade. Vamos. Ao comando de Kreltz. A cavalaria ilusória convocou seus wyverns e os montou. Lentamente, eles desapareceram na mesma direção que Yon-Wu havia ido. Leonard observou seu amigo sair e virou-se na direção oposta. Vamos voltar também, mas não há pressa. Os olhos de Leonard escurecerão. Vai ser uma longa noite.